Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. É com alegria que abrimos hoje o primeiro seminário do Núcleo EAE. Este encontro nos convida a voltar a atenção para algo que normalmente passa despercebido, que é justamente por estar sempre conosco, o comum. A proposta da palestra Fenomenologia do Comum é nos apresentar da experiência cotidiana e daquilo que aparece no dia a dia antes das explicações prontas. Recebemos hoje a Firmiana Guimarães, a Firmiana que é psicóloga clínica, formada pela Universidade Federal da Paraíba, com atuação fundamental da psicologia fenomenológica e hermenêutica, possui especializações em abordagem centrada na pessoa, fenomenologia decolonial e formação em psicoterapia fenomenológica existencial. É mestre em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde pesquisa a formação de psicólogos clínicos em fenomenológico existencial. Agradecemos muito a sua presença, Firmiana. Agora é com você a palavra. Bom dia, gente. Obrigado também, né? É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais abrindo o semestre, né? Uma grande honra aí. Fico feliz de estar aqui com vocês, né? E obrigado pelo convite, pela apresentação, né? Então, como já foi apresentado, né? Hoje eu vou falar desse tema da fenomenologia do comum, né? Vamos pensar um pouco sobre a nossa experiência cotidiana, do dia a dia, né? Então, eu vou abrir aqui uma apresentação só para a gente ir se guiando aqui, né? Mas, se quiserem também fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Vocês conseguem ver bem aí a minha apresentação? Sim. Beleza. Bom, então vamos lá. Então, para começar, né, eu queria começar com essa pequena anedota aí que o Heidegger vai recuperar sobre o Heráclito, né? Lá na Carta sobre o Humanismo, ele vai trazer essa historinha aí sobre o Heráclito, né? Talvez vocês já conheçam, né? Ela é bem conhecida, né? Mas então ele se conta nessa história de que alguns visitantes foram visitar Heráclito, né? Visitantes foram visitar, né? Eles foram lá procurar conhecer o Heráclito, né? E o que eles esperavam era encontrar ele aí numa atividade muito elevada de pensamento, né? Aquela coisa bem assim, talvez o pensador do Rodin, né? Aquela coisa sentada assim com a mão no queixo, né? Aquela imagem, né, do pensador que a gente conhece e imagina, né, ou essa ideia que a gente tem de um grande filósofo, né, que seria aquela pessoa iluminada, diferenciada, né, e aí o que acontece é que eles chegam lá e o Heráclito está ali se aquecendo junto do forno, né, então ele está ali a comida dele, cozinhando, e ele está ali se aquecendo, numa atividade comum, banal, né, que todo mundo poderia estar fazendo, né, qualquer um poderia fazer, né, talvez não muito comum para a gente que está aqui no calor, né, eu não gostaria de estar ali muito junto do forno, né, mas vamos pensar que ele estava ali tomando um cafezinho ali, né, então, para se aproximar da gente, né, então, esses visitantes, né, levam um choque, assim, né, como assim, né, ele não está fazendo uma atividade diferente da que a gente já faz, né? Assim, como assim ele está ali numa atividade tão banal, um cara tão especial está fazendo uma coisa que todo mundo faz, né? Então, diante dessa decepção, né, dos visitantes, o Heráclito vai dizer, também aqui os deuses estão presentes, né? Então, o que o Heidegger quer trazer, né, com essa ideia, assim, né, ele vai trazer aí essa história em dois momentos, né? Mas o que seria importante para a gente pensar aqui seria esse deslocamento, né, e essa quebra de expectativa de que o pensamento é essa coisa extraordinária, né, uma coisa que acontece em situações muito específicas, que não são para todo mundo, né, que só um pensador do nível de Heráclito conseguiria desenvolver uma atividade de tal tipo, né. Então, essa ideia, ela vem já ser quebrada aqui, né, então, assim, o pensamento, né, essa coisa que é essencial na existência, ela acontece também nos momentos cotidianos, né, ela acontece também
na nossa rotina, nessas coisas que a gente faz todo dia, né? Então, aí a gente tomar nosso café, lavar uma louça, arrumar uma cama, né? Cozinhar, né? As coisas que a gente faz basicamente todo dia, né? Então, o pensamento ele não é separado da vida cotidiana, né? Eles estão ali juntos, né? Então Heidegger vai recuperar ali já num outro momento essa ideia do ethos como morada, né? Então essa é uma das coisas que ele está recuperando, né? Com essa anedota, a ideia do ethos, né? Então a morada seria justamente esse habitar, né? O modo habitual, né? Então a gente estaria no nosso cotidiano, no nosso habitar a gente estaria ali nessa vizinhança dos deuses, né? Então, porque a nossa morada ela é para o Heidegger ali na vizinhança dos deuses, né? Então a gente nesse habitual é onde justamente a gente pode ter uma abertura para que esse ser se coloque, né? Se revele, se desvele, né? Então a gente está aí, esse ethos da morada seria justamente quando a gente está no nosso habitual, né? E aí por que falar disso, né? Assim, que ideia, né, de a gente trazer isso de volta, né? Porque me parece que muitas vezes a gente se perde da importância do nosso cotidiano, né? Com uma ideia, enfim, muito capitalista de que a gente tem que ter experiências muito diferentes, de que a gente tem que ter coisas muito, eventos muito grandiosos para que a gente se sinta preenchido, né? Para que a gente se sinta de alguma forma deslocado dessa mesmice, né? Aí tem aquela história de sair da sua zona de conforto, né? E, enfim, esse papo coach, assim, né? De que a gente precisa sempre sair da nossa zona de conforto. E aí eu não estou tirando mérito das experiências diferentes e grandiosas e fora da rotina, né? Não é sobre isso, né? Mas é sobre também valorizar essa rotina, né? Isso que a gente tem todo dia, o comum, as coisas que a gente divide entre nós, né? E eu não estou falando só também de indivíduo, né? Quando eu falo em comum, também estou falando de algo que a gente habita juntos, né? Então, a gente vai escolher esse tema, né? Junto com o Roberto e com a Duda, justamente por ser um tema que me toca, né? E também por ser um tema que eu acho que é importante a gente lembrar de vez em quando, né? Porque é isso que está perto da gente o tempo todo, né? E como o Heidegger coloca também, né? O mais difícil para o ser humano é ficar junto daquilo que está perto dele. Ou seja, né? Quando ele coloca aqui quando ele está falando sobre o pensamento meditante, né? Ele coloca que a gente tem muita dificuldade de permanecer, né, naquilo que está próximo a nós. A nossa tendência é justamente teorizar, ou é sair, ou é fazer outra coisa, e aí, enfim, né, ele nem estava na época do celular ou do Instagram, que a gente tem o tempo todo ali para fugir de nós mesmos, né? Então, assim, a gente está parado um segundo, a gente já pega um celular, né, para ver alguma coisa, para se distanciar de algum modo dos nossos próprios pensamentos, né, das nossas próprias sensações e tudo isso. E aí, pensando nisso também, né, e pensando na clínica, eu queria trazer um pouco dessa ideia de que a gente que está na clínica, a gente vê sempre acontecer aqueles exemplos de que a pessoa vai chegar e vai dizer, não aconteceu nada essa semana, né? Então, assim, não aconteceu nada, como assim, né? Não teve nenhum evento grandioso, né? E aí, assim, eu acho que eu já fico feliz quando isso acontece. Quando a sessão começa assim, eu já sei que vai ser uma boa sessão, porque aí a gente vai ter justamente a oportunidade de olhar para aquilo que está junto dessa pessoa, né? A gente vai ter a oportunidade de olhar para aquilo que já está com ela, né? Que já faz parte do dia a dia dela, sem que grandes coisas aconteçam, né? Então, quais são, de fato, as forças que estão por ali, né? Quais são as possibilidades que estão por ali, não estão sendo olhadas, né? Então, eu acho esse um momento muito bom quando ele acontece na clínica, assim, né? E aí, além disso, a gente tem também aqueles clientes que vão chegar e vão ter sempre um modo que é meio repetitivo, talvez, assim, né? De que aquele paciente que está sempre contando piadas autodepreciativas, né? Sobre si mesmo, né? Porque esse é o jeito dele de falar de si mesmo, né?
Ou aquele outro paciente que conta tudo que aconteceu na semana dele, assim, tintim por tintim, assim, né? Eu fiz isso, e depois eu fiz aquilo, e parece uma coisa, assim, bem tediosa, talvez, né? E aí tem aqueles outros também que vêm, assim, que já gostam mais de filosofia, né? E aí eles vêm pronto com um tratado de filosofia para discutir com a gente, para conversar sobre, né? Então, é, todos esses, né, assim, eles estão ali trazendo o modo habitual deles, né? Ou seja, o jeito que eles estão acostumados a ser, né? Como é que eles conseguem se expressar ali a partir do que é habitual para eles, né? E é importante que a gente consiga, de algum modo, dialogar com isso, né? Que a gente consiga estar junto disso, né? Porque às vezes também pode parecer tedioso, ou que a gente não está indo para lugar nenhum, né? Ou que, enfim, né? Aquela pessoa que fica lá contando quase a sessão inteira, o que é que ele fez durante a semana, e você fica ali esperando que alguma coisa apareça, né? E aparece, e sempre aparece, né? Porque quando ele está justamente no modo habitual dele, ele se sente à vontade, né? Ele se sente tranquilo, ele se sente aberto, né? Então ele não está com medo de o que é que eu posso dizer que vai me incriminar aqui, né? Ele está tranquilo, ele vai dizer alguma coisa que pode ser importante, né? E aí, do outro lado, é importante que a gente esteja aberto a ouvir, né? Aberto a estar junto disso que é habitual para o outro, né? Então, é, saindo dessa, acabei que eu já falei disso aqui, né? Então, o que eu venho propor com essa ideia justamente é que o cotidiano, ele é o campo originário da nossa experiência, né? Então, e que o extraordinário, ele habita o ordinário, né? Ou seja, o nosso pensamento, esse pensamento, quando as possibilidades surgem, elas vêm justamente desse ordinário, desse cotidiano, né? Vou passar um pouquinho. Então, precisamos realmente de grandes acontecimentos para que algo se revele, né? Então, o que eu já estava falando aqui, a gente não realmente precisa de grandes acontecimentos. Não estou, de novo, reforçando, dizendo que eles não são legais e que gostamos de vivenciar eles também, né? Que temos prazer nisso e que há possibilidades também nisso, né? Mas também trazendo para essa valorização daquilo que a gente, né, que a gente compartilha todo dia. E aí eu queria entrar aqui, né, nessa parte, trazendo um autor brasileiro, né, que aí, não sei se todos vão conhecer, né, mas que se eu estou falando desse tema aqui hoje é por causa dele, né, que é o Afonso Fonseca, né, então vou apresentar um pouquinho ele, falar um pouco da obra dele, para poder localizar onde eu quero chegar, né. Então, o Afonso, ele foi aí um psicólogo alagoano, né, ele é, trabalhou muito com a ACP, né, com a Gestalt também, né, a ACP, acho que principalmente a ACP, né, porque ele trabalhou diretamente com o Carl Rogers, ele participou dos grupos vivenciais do Carl Rogers na Califórnia, no México e no Brasil, né, ele escreveu o livro junto com o Carl Rogers, né, tem um livro do grupo, acho que é Grupo Fugacidade e Ritmo, né, que é um grupo, que é um livro sobre os grupões, né, os grupos terapêuticos, né, que a ACP faz. Então, ele foi muito, a princípio, né, influenciado pela ACP, né, também pela Gestalt, né, ele, assim, no final da, da vida, assim, né, ele falava muito sobre a Gestalt e sobre a fenomenologia também, mas de um modo mais aplicado na Gestalt, assim. E ele tem um modo próprio de ver a fenomenologia, né? Então, assim, em relação, já situando aqui um pouco assim, né? Porque eu comecei falando do Heidegger aí, e aí agora eu vou entrar em outro autor, né? E aí, assim, queria deixar claro que, obviamente, a gente vai ver aqui equivalências de, talvez, conceitos, né? Mas que, assim, não é o intuito da apresentação ficar comparando esses conceitos, né, assim. O Afonso estudou Heidegger, né, por algum tempo, dá para perceber
isso na obra dele, dá para perceber a influência, assim, a tendência de criar palavras, né, de inventar coisas nesse sentido de ir atrás do que é que a palavra quer dizer, né, uma influência, assim, bem heideggeriana e nietzschiana também, que é uma das influências dele, né, mas que eu escolhi trazer o Afonso porque justamente, como eu vinha dizendo, né, é, ele ter estudado com ele foi justamente o que me afetou para esse tema, né? Assim, então, talvez se eu não tivesse estudado com ele, eu não estaria apresentando esse tema aqui hoje, né? Porque o Afonso, ele realmente vivia a fenomenologia na vida dele, assim, você estar junto dele era perceber como ele realmente vivenciava a fenomenologia no cotidiano, no dia a dia, nas relações, né? Então, eu escolhi trazer ele para justamente fundamentar, né, essa ideia que eu estou trazendo hoje. Então, o Afonso, assim, né, eu estudei com ele aí por volta de 2012, talvez, 2013, né, e por algum tempo, por alguns anos, né, mas para além de estudar com ele, a gente também se tornou amigo, né, a gente conversava cotidianamente, a gente trocava ideia cotidianamente, então isso é algo que realmente, assim, faz parte de mim, né, ter tido essa experiência com ele e ter o modo como ele colocava a fenomenologia também comigo, né. Então, eu trouxe essas. É, sim, então, o Afonso faleceu em 2020 também, né? E aí, um pouco mais sobre isso, assim, as pessoas que estudaram, que foram alunas dele, a gente tem um grupo e a gente tenta manter essa história dele viva de algum modo, circulando, né? Então, depois eu posso deixar o site aqui, né, e os grupos, para que quem tiver interesse possa participar também. Então, essas três palavras, né, que eu trouxe aí, dialógico, experimental e hermenêutico, né, são algumas das influências que vão vir no trabalho dele, né? Então, o dialógico, que eu vou adentrar um pouco mais daqui a pouco, que é a influência do Martin Buber, né? O experimental, que seria uma influência do Nietzsche, e o hermenêutico, que seria essa influência mesmo, Heidegger e Gadamer, né? Então, já eu gostaria de trazer duas ideias principais, assim, do Afonso, né, que seria justamente o dialógico, né, e depois a intencionalidade, que ele vai tratar de um modo específico, né, mas que eu vou falar daqui a pouco. Então, o dialógico, ele vai ter essa influência aí do Martin Buber, né, que é um filósofo judeu, né, que vai, isso aparece bem na obra dele também, e que ele vai ser conhecido justamente por essa teoria das relações, né, e da existência dos modos de relação, né, e ele vai trazer essas duas palavras princípio, que são o eu tu e o eu isso, né, então elas são, para ele, uma palavra, né, o eu tu e o eu isso. E isso quer dizer, né, dois modos distintos de relação, né, então, ele vai trazer que todos nós oscilamos nesses dois princípios, nessas duas palavras princípio, né? Ora nós estamos no modo eu tu, ora no modo eu isso, né? Então, o eu tu seria quando eu me relaciono com o outro, ou com uma situação, ou com, enfim, né? Não precisa necessariamente ser uma pessoa, né? Pode ser, ele coloca, inclusive, o espiritual, né? Então, assim, mas quando eu me abro para a possibilidade que esse outro também é, né? Então, esse tu, ele é também um eu, né? Só que lá do outro lado, né? Então, assim, eu reconheço esse outro como também um eu, né? Algo que tem possibilidades, né? Existe uma abertura, né? Então, existe, então, uma verdadeira relação, né? O modo eu isso, ele é o modo da funcionalidade. Então, existe um eu e existe um isso, que seria um objeto, né, uma coisa, né? Então, é quando eu me relaciono com as coisas do modo que eu olho para elas como coisas, como objetos, como funcionais, como coisas que eu vou usar no meu dia a dia, né? E aí, isso também não quer dizer que são objetos, né? Podem ser também pessoas, né? Então, eu posso me relacionar
com os outros, né, com o mundo, a partir do modo eu-tu, né, ou seja, percebendo essa possibilidade do outro, né, ou eu posso me relacionar a partir do modo eu-isso, que seria, então, esse modo da funcionalidade, né. Então, esses dois modos, eles não são escolhas conscientes, né, eles são, então, ali um movimento existencial, né, então, se eu, por exemplo, vamos dar o exemplo da clínica, né, eu estou lá atendendo, o que pode acontecer, né, é que a gente está sempre nessa oscilação aí, então pode acontecer de eu estar um dia, sei lá, preocupada com outra coisa, pensando no que é que eu tenho que fazer quando eu sair dali, né, e eu vou ouvir esse paciente, mas eu não vou estar na abertura tu, né? Eu vou estar ali, de algum modo, ouvindo, vou estar calculando o que ele está me dizendo, ele está me trazendo aí uma situação de, me parece uma ansiedade, talvez, aí eu classifico, né? Então, quando eu classifico, né, quando eu consigo classificar, dar um nome desse jeito, eu já estou numa relação eu-isso, né? Porque eu já estou, de alguma forma, utilizando isso para dar um nome, né? Para de alguma forma devolver, né? Afinal de contas, eu estou fazendo o meu trabalho. Então, né? É muito fácil cair no modo eu isso quando eu estou fazendo um trabalho para ser paga, para poder pagar minhas contas, né? Então, eu não tenho simplesmente a escolha, às vezes, de sair dali e dizer, hoje não está dando, não, né? Que às vezes eu preciso também me manter ali, né? Então, o nosso exercício, enquanto clínico, muitas vezes é esse, né, de se manter ali, de manter uma postura do eu-tu, né, e por mais que ela não seja uma atitude que a gente escolhe, assim, né, simplesmente escolhe, vou fazer isso agora, né, ela é um exercício, né, assim, estar nessa postura é um exercício, né, se manter aberto ao outro, a possibilidade, né, é um exercício, né, então, deixa eu ver aqui que eu anotei, senão pode ser que tenha alguma coisa importante e eu deixei passar, né? Bom, dito isso, ficou claro? Eu, tu e eu, isso? Alguma questão? Dito isso, eu vou passar, então, para a intencionalidade. E aí vocês podem ver que ela está escrita com um S, né? Porque o Afonso escrevia dessa forma, né? E ele sempre escrevia e olhava para a nossa cara e esperava que alguém dissesse, ei, está errado. E aí ele ia explicar por que é que não estava errado, né? Porque o Afonso vai recuperar essa ideia da intencionalidade, né? E aí, por isso que eu esclareci antes, para a gente não ficar tentando comparar uma coisa com a outra, porque não é a mesma coisa, né? E não está anulando a outra coisa, tá? Mas aqui a intencionalidade vai ser esse impulso direcional pré-reflexivo, né? E o que seria isso, né? Ele vai recuperar essa ideia de intencionalidade do Brentano, né? Então, o Brentano, ele vai ter essa ideia de que os fenômenos psíquicos se dirigem a algo, né? Então, essa direção, ela já vem, assim, cheia de vividos, né? Então, existem muitas coisas que vão me fazer escolher uma coisa ou outra coisa, né? Esses dias eu estava falando com um cliente, né, sobre o gosto. Ele disse, mas eu gosto disso, como se justificasse qualquer coisa, assim, mas o gosto, ele não brota assim, simplesmente, né? O gosto, gostar de alguma coisa, vem cheio da nossa história, vem cheio do nosso mundo, né? Por que que eu, lá no carrinho de picolé, eu escolho, sei lá, o de castanha e não o de morango, né? Porque, para mim, existe aí, né, uma história, né? Existe uma vivência, né? Então, assim, a gente não simplesmente faz as coisas, né? A gente não simplesmente escolhe uma possibilidade. Essa possibilidade, ela vem se formando, né? E aí aqui também a gente vê essa influência do Nietzsche, né? Dessa força criativa que nos impulsiona, né? Então, o que essa ideia vem trazer é que a gente está sempre num emaranhado de forças, né? Que estão aqui a todo tempo, né? Habitando a nossa vida, né? E que, em determinado momento, a gente vai agir, né? Em direção a uma possibilidade, que seria
essa setinha que eu coloquei aí, né, que o Afonso ilustrava desse jeito, né, como se a gente jogasse aqui um papel aqui para frente e ele vai fazer essa linha que vai subir um pouco e depois vai decair, né, então, a possibilidade, né, a vivência da possibilidade, ela teria também esse movimento, ela tem esse movimento, né, ou seja, a gente vai ser impulsionado, né, em direção a uma possibilidade, e aí ela não é arbitrária, né, ela é justamente, de algum modo, definida por esses nossos afetos, né? Então, a gente vai se direcionar a uma estabilização, né? Então, vem aí uma força que é pré-reflexiva, a gente não define ela, né? Ela simplesmente vem sem nome, assim, né? Vem por essa vivência mesmo, né? Pré-reflexiva, né? E ela vai, de alguma forma, se realizar, né? Então, ela vai subir algo que, ou seja, né? Primeiro existe uma ação, né? E essa ação vai decaindo, vai perdendo força, né? Mas esse decair não é num sentido negativo, né? Ele é um movimento que acontece, e de novo, e de novo, e de novo. Então, assim, vou dizer que é natural, né? Não é a melhor palavra, mas é um movimento natural. Então, a intencionalidade, ela vem com S porque ela é de tensão, né? Então, seria essa tensão que impulsiona para que algo seja criado, para que algo seja atualizado, né? E aí ela decai, ela se realiza, ela se coisifica, né? Então, ela se torna uma coisa. Ou uma instalação, né? Como o Afonso também tratava, né? Quando a gente pensa numa galeria de arte, por exemplo, né, a gente tem ali a obra, né, se cria dessa forma. Ela vai ter esse impulso, essa ação, algo se cria e algo se instala. E aí, qual é o ponto, né? É que no nosso cotidiano a gente tem muitas coisas e muitas instalações, né? Porque foram coisas que a gente em algum momento aprendeu, né? A gente aprendeu aí a escovar o dente, a tomar um banho, a fazer um café, enfim, fazer as coisas, dirigir, né? E essas coisas se estabilizaram, né? Elas se tornaram coisas. A gente não precisa ficar pensando o tempo todo como é que eu vou fazer um café, como é que eu vou fazer um ovo frito, como é que eu vou dirigir um carro, né? A gente precisa que as coisas se estabilizem, né? Porque senão a gente não ia para lugar nenhum, né? A gente ia ficar o tempo todo só tentando sobreviver. Então, esse movimento, ele é muito importante, né? Então, assim, e é isso que, retomando aquilo que eu estava falando no início, né? Às vezes a gente esquece o quão importante é esse modo de que as coisas estejam estabilizadas também, né? Só que quando as coisas estão estabilizadas, elas não perdem a sua força, né? A força continua lá em latência, né? Então, o exemplo que o Afonso gostava de dar também era o da fogueira, né? A fogueira, ela vai queimar, né? Vai ter ali, vai chegar no seu ápice, vai decair e vai ficar ali uma brasa. Mas se a gente abanar um pouquinho essa brasa, ela vai acender de novo. Então, a possibilidade, ela continua viva ali na instalação, certo? Então, como é que a gente poderia, né, recuperar essa força, né, essa potência que está ali na instalação? Aí a gente volta para o eu tu, né? O eu tu, a relação com a coisa, né, a partir de um modo em que a gente consiga devolver essa força criativa para as coisas, para as instalações, né? Então, quando a gente está meramente no modo eu isso, né, meramente, enfim, não estou querendo minimizar o modo eu isso, que ele é importante também, né? Não existe esse julgamento de valor aqui. Mas quando a gente está no modo eu isso, a gente só olha para a parte de cima ali, né, para o que já está dado, né, para como é que eu vou calcular para fazer as coisas funcionarem, né, como é que eu faço as coisas funcionarem para mim. Quando a gente se abre para um modo eu isso, a gente não está olhando para isso no modo da funcionalidade, a gente está se relacionando verdadeiramente com isso, né. E aí, assim, né, não quero romantizar que a gente vai estar escovando o dente e vai ter grandes insights todo dia, não é assim, né. Isso também é uma coisa que acontece de forma pontual, né, então o próprio Buber vai trazer isso, assim, né, o modo eu tu, ele é muito pontual,
ele não acontece o tempo inteiro, né? A gente vive, na maior parte das vezes, no modo eu isso, né? E aí a gente poderia ter esse paralelo aí com Heidegger na questão do cuidado, né? Da preocupação, né? Que a gente está ali no modo da relação em que as coisas funcionam como objetos para a gente, né? Na maior parte do tempo. E com o capitalismo isso se torna ainda pior, né? Mas não vou entrar nesse mérito aqui. E aí, assim, né, um dos textos que eu utilizei aqui mais, né, foi esse texto do Afonso, que é o Fatal Mesmo é Crer na Fatalidade. É um texto que ele vai conversar com o Buber, né, ele vai conversando ali, ele vai trazendo trechos do Buber e vai se colocando também, né, para falar justamente da importância do eu isso, mas de como isso pode ser, de algum modo, perigoso, né, quando só se vive no modo eu isso, quando a possibilidade começa a se esgotar, né? Quando a gente começa a acreditar que as coisas não podem ser diferentes, de algum modo, né? Então, o que o Buber vai trazer como fatal, né, seria esse decurso inalterável, fixado, inevitável e irrevogável das coisas, né? Quando a gente começa a se relacionar com as coisas somente no modo funcional, né? E consigo mesmo, né? Quando a gente diz, eu sou assim e eu vou ser sempre assim, né? E acabou, né? Isso é uma coisa que já vem comigo, né? Eu não consigo mudar. Eu não vejo possibilidade de mudança, né? E acontece com todos nós em diversas situações, né? Muitas vezes a gente se vê numa situação em que pensa, eu não vejo como isso poderia ser diferente. Até que se possa se abrir para uma nova possibilidade, né, e as coisas possam ser diferentes, né, então ele vai trazer essa ideia de, quando esse modo começa a ser o mais frequente, né, quando ele começa a dominar, de alguma forma, a gente vai abdicando desse poder da relação, né, então, a relação, no caso, eu-tu, né, porque o eu-isso não é necessariamente uma relação, né, porque não existem dois eus, né, ou dois tus. E aí ele vai falar desse eu egótico, né, que seria esse, porque a gente pode, existem dois eus, né, o eu do tu e o eu do eu isso. O eu do eu isso seria esse eu egótico, que o Buber chama dessa forma, tá? Que ele vai funcionar, né, ele funciona, ele é funcional, né, ele se relaciona consigo mesmo como funcional, né. Então, a gente pode pensar, por exemplo, nessa coisa de que hoje em dia a gente tem que se vender como uma empresa o tempo inteiro no Instagram, né? Mesmo quem não está fazendo nenhum trabalho em relação a isso, né? Mas as pessoas se colocam como ali uma empresa, como uma coisa que funciona, não como uma pessoa, né? E tem o eu pessoa, que seria o eu do eu tu, né? Então ele é um eu relacional, ele existe na relação, né? Enquanto o eu funcional, ele justamente ele quer se diferenciar do outro, né? Então o outro serve para ele como diferença de si, né? Ele se encontra a si mesmo, né? Ele conhece a si mesmo através da diferença com o outro. E no eu pessoa, né? Aí o eu do eu tu, ele busca a relação, que é na relação que ele existe. Então, ele só existe na relação, né? E aí, ele vai trazer também essa ideia do destino, né? Não como algo fixado, como algo inevitável, né? Mas um destino que se dá a partir da decisão e da liberdade. E essa decisão e liberdade, ela justamente, ela traz a atualização, né? Que é uma ideia bem da abordagem centrada na pessoa, que seria essa atualização de si, né? Quando a gente consegue, de algum modo, mudar, né? Quando algo é diferente, né? Para a gente. Então, por exemplo, eu estava pensando aqui num exemplo para trazer para vocês em relação a isso, né? Que a gente pode ter uma vivência em que algo se consolida e que depois a gente volta a vivenciar algo parecido, né? Ou em relação àquele mesmo objeto, por exemplo, né, aquela instalação, e ela pode se modificar, né, e aí eu estava pensando aqui numa coisa, quando eu era adolescente, lá há muitos anos atrás,
Tinha uma banda que fazia muito sucesso, que era o Linkin Park. Talvez vocês sejam alguns dessa época, né? Mas eu não gostava de Linkin Park naquela época, né? Porque eu era do grupinho que ouvia heavy metal, grunge, então Linkin Park não era do meu grupo, né? Então eu não gostava, eu achava besta, eu achava chato, eu não gostava, né? E aí o que acontece? Passam muitos anos, né? Meu filho conheceu Linkin Park ano passado, né? E aí ele amou Linkin Park, ele queria ouvir o tempo inteiro. E eu já não aguentava mais, porque era, né? Era no carro, era no banho, era em casa, era o tempo inteiro ouvindo Linkin Park. E aí o que acontece? Eu tive que ouvir Linkin Park, né? E nesse ouvir de novo, e ouvir junto com ele, eu me abri para isso de uma forma diferente, né? Daqui a pouco estou eu e ele juntos cantando a plenos pulmões, né? Vivenciando uma coisa que eu não faria de forma alguma lá atrás, né? Porque para mim aquela música ela se instalou como uma coisa que eu não gosto, né? Como algo que para mim eu gostaria de evitar, né? E a partir de me abrir a uma vivência diferente, com um sentido diferente, né? Eu pude então retomar essa vivência de um outro modo, ter um outro sentido, né? Então, o Linkin Park para mim hoje tem um outro sentido, diferente daquele que eu vivi antes, né? E aí isso pode, né? Vocês podem fazer paralelos com muitas coisas que vocês devem ter vivido também, né? De que às vezes a gente se fecha para uma coisa, né? Aquilo ali não é para mim, ou o que a gente gosta muito também, o contrário também acontece, né? Às vezes a gente, sei lá, do tipo, eu gosto muito de tal artista, né? E aí daqui a pouco você vai conhecendo mais e conhecendo mais, daqui a pouco você não gosta mais. Também acontece, né? Então, assim, as possibilidades, elas estão sempre ali em latência, né? Para que a gente se atualize, para que a gente vivencie as coisas de um outro modo. Porque, né? O que acontece na experiência quando essa reabertura se dá, né? O que muda de fato, quando algo volta a ser possível. Porque não existe uma mudança que é simplesmente naquela situação. Quando a gente se atualiza, quando algo muda, o mundo também muda para a gente. Né? Então, assim, a gente começa a enxergar as coisas de uma outra forma, a gente começa a se relacionar com as coisas de uma outra forma. Né? Então, isso não se restringe à situação pontual que a gente vivenciou, né? Mas ela vai mudar o modo como a gente se relaciona com o mundo, né? Então, deixa eu só dar uma retomada aqui para não passar nada de importante. Então, o cotidiano, né, retomando essa ideia, né, o cotidiano, ele não é o lugar das instalações e das coisas mortas ou das coisas que a gente simplesmente faz no automático, né? Porque essa é uma palavra que ficou meio problemática aí, como se a gente faz as coisas no automático, então isso é uma coisa ruim que a gente deveria evitar. A gente não deve fazer nada no automático. Mas, bom, vamos pensar aí que não dá para fazer tudo pensando em como é que a gente vai fazer, né? A gente ia ficar meio, assim, primeiro que a gente não ia fazer quase nada, e segundo que a gente ia ficar meio, né, assim, complicado. Então, não é uma questão de uma repetição morta e sem sentido, né? É uma questão de estar próximo, né? Aí retomando lá o Heráclito e o Etos, né? Estar próximo, né, do campo das possibilidades. Então, quando a gente e aí também trazendo essa ideia, né, que é o Safransky que traz, falando sobre o Heidegger, né, quando a gente devolve a dignidade às coisas, né, então devolver a dignidade seria justamente olhar para essas coisas a partir, né, a partir de uma ideia de que elas também são importantes, né, então a nossa rotina ela também é importante para que a gente em algum momento, vivencie novas possibilidades, né? Então, essa ideia, né, ela é que a gente faça um exercício, né? Então, que exercício é esse que a gente faz? Né? Ele é um exercício fenomenológico, né? Então, e aí certas atividades, elas vão favorecer isso, né? As artes, né, as vivências
corporais, né, os esportes, enfim, coisas que façam a gente justamente sair desse modo teórico, né, teorizador das coisas, né. Então, quando a gente está, por exemplo, o Afonso, uma vez a gente estava conversando e ele estava falando que para ele funcionava, a natação era algo que fazia ele voltar, né, para esse modo do eu-tu, né, para esse modo pré-reflexivo, né, porque ele disse que primeiro ele tinha um professor que era um mestre zen, né, e aí também uma referência importante, assim, mas que se der tempo a gente fala mais depois, em que ele podia estar em contato com a vivência dele ali, né, daquilo dali. E para mim foi um paralelo com quando eu fazia capoeira também, né, porque era uma vivência que eu conseguia sair do teórico, né, porque existiam dois momentos, né, a gente tinha um momento de aprender a fazer o movimento, né, como todo esporte, e a gente tinha o momento da roda de capoeira, em que aí vai, né, usa o que você aprendeu. E nesse momento a gente tem a liberdade, né? Então, ali eu não fico pensando, agora eu vou dar um chute para cá, agora eu vou fazer uma defesa para lá, né? Eu vou, eu vou vivenciar a partir do meu corpo, né? Então, assim, não é teórico, não é reflexivo, é pré-reflexivo. Então, retomar para isso essa experiência pré-reflexiva é o nosso exercício fenomenológico, né, de estar junto das coisas a partir desse pré-reflexivo. Tem uma questão aqui. Sim, a Ana Júlia pediu para você repetir o que é cotidiano, por favor. O cotidiano é isso que a gente vive todo dia, né, a nossa rotina, né, as coisas que a gente repete, de algum modo, né, levantar, tomar um banho, escovar o dente, fazer um café, coisas que a gente repete, né? Então, que se tornam muito familiares para a gente. A gente faz essas coisas geralmente quase do mesmo modo, quase na mesma sequência, né? No mesmo tempo, né? Então, é um modo da gente se tornar familiar com o nosso dia, né? Em que a gente tem uma familiaridade com certos objetos, com certas coisas. Tem um filme que é o da Matilda, vocês já viram esse filme, né? Todo mundo já viu, que ela vai lá e muda as coisas de lugar do pai dela. Quando ele acorda, ele vai se levanta e vai fazer as coisas e está tudo trocado de lugar e ele não consegue achar nada e ele passa cola na cabeça porque ela trocou o negócio que ele passava no cabelo. Então, essa repetição, né? A gente nem presta atenção no que a gente está fazendo, porque a gente já sabe o que a gente vai fazer, a gente sabe onde está cada coisa, né? Então, essa familiaridade, né, que seria esse habitar, que, retomando lá o texto do início, esse habitar o cotidiano, né? Então, estar presente, né, porque existe essa diferença entre eu simplesmente fazer as coisas de qualquer modo, né, como o pai da Matilda, ou estar presente no que eu estou fazendo, mesmo no cotidiano, né, que seria esse devolver a dignidade, né, que seria talvez essa vivência pré-reflexiva, né, que eu não preciso estar dizendo, agora eu vou pegar a escova, agora eu vou botar a pasta. Mas eu posso estar presente em fazer isso, né? Eu posso verdadeiramente estar ali, fazendo essas coisas, né? Bom, e aí eu quis trazer para vocês também, né, como eu estava falando que a gente tem aí como formas de exercício também a arte, eu trouxe aqui um poema do Fernando Pessoa, quanto Alberto Caeiro, né? Que é a espantosa realidade das coisas. Então, ele diz: a espantosa realidade das coisas é a minha descoberta de todos os dias. Cada coisa é o que é, e é difícil explicar a alguém quanto isso me alegra e quanto isso me basta. Basta existir para se ser completo. Tenho escrito bastantes poemas. Hei de escrever muitos mais, naturalmente. Cada poema meu diz isto, e todos os meus poemas são diferentes, porque cada coisa que há é uma maneira de dizer isto. Às vezes ponho-me a olhar para uma pedra. Não me ponho a pensar se ela sente. Não me perco a chamar-lhe minha irmã, mas gosto dela por ela ser uma pedra. Gosto dela porque ela não sente nada. Gosto dela porque ela não tem parentesco nenhum comigo. Outras vezes ouço passar o vento, e acho que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido. Eu não sei o que é que os outros pensarão lendo isto.
mas acho que isto deve estar bem, porque eu penso sem esforço. Nem ideia de outras pessoas a ouvir-me pensar, porque eu penso sem pensamentos, porque eu digo com as minhas palavras o dizem. Uma vez chamaram-me poeta materialista, e eu admirei-me, porque não julgava que se me pudesse chamar qualquer coisa. Eu nem sequer sou poeta, vejo. Se o que escrevo tem valor, não sou eu que o tenho. O valor está ali nos meus versos. Tudo isso é absolutamente independente da minha vontade. Então, eu acho que, assim, né, essa é bem a ideia, né, assim, eu não preciso que as coisas tenham uma grande teorização sobre elas para que elas tenham valor, né? Eu posso olhar para uma pedra e gostar dela porque ela é uma pedra, né? E ela é o que ela é, e isso basta, né? Então, as coisas, elas bastam por si, né? Eu não preciso que elas sejam grandes coisas, importantes, né? Assim, acho que quando ele diz aqui, né? Porque eu penso sem pensamentos, né? Isso é um pensar pré-reflexivo, né? Eu penso sem dar nome às coisas, sem pensar na função que elas têm, né? Elas simplesmente são, né? E eu devolvo elas à dignidade que é delas, né? O nome do poema é A Espantosa Realidade das Coisas, do Cairo. E aí, trouxe também esse trechinho aqui da Clarice Lispector, né, que não podia faltar, que ela diz lá no livro Uma Aprendizagem, é o livro dos prazeres, que ela diz, né, é só quando esquecemos todos os nossos conhecimentos é que começamos a saber, né, então, isso se aplica muito a gente na clínica, né, se a gente for ficar ali o tempo todo teorizando, né, a gente não consegue entrar numa relação com o nosso cliente, né. Então, a ideia, né, é que a gente consiga devolver essa dignidade às coisas, né, para que a gente consiga, em alguns momentos, viver essa potência que está em latência ali, né. Então, o vivido, né, deixar de parecer fatalizado, ou seja, não é porque existe aqui uma familiaridade, não é porque existe aqui uma repetição, que isso precisa se repetir sempre do mesmo modo, né? A gente pode se abrir a vivenciar as coisas de outro modo, a gente pode viver de outro modo, né? A gente pode ser de outro modo também. Então, o habitar volta a ser morada, e não apenas uma funcionalidade, né? Então, a morada, né, retornando àquela ideia daquela morada, a vizinha dos deuses, né? Ou seja, ali que a gente está próximo ao ser, né? E não apenas como algo que a gente usa como uma funcionalidade, né? Então, essa era a ideia de trazer, né? Queria agradecer também, né? Estão meus contatos aí, e a louça que a gente lava todo dia. Muito bom, Firmina. Agradeço a presença. Agora a gente entra no Vou que a gente fechar chama de... Claro, para ver vocês. isso. Depois você volte ali no finalzinho, quando a gente for fechar, o pessoal também pegar o seu contato, né, os arrobas. Beleza. Agora a gente entra no que a gente chama de segunda parte, assim, né, dos nossos seminários. Então fique à vontade, pessoal, para ir levantando as mãos, né, também para ir tirando umas dúvidas com ela, que a gente pretende ficar no máximo aqui até 1 hora da tarde, né, tirando dúvida, batendo papo, conversando um pouco com a seminarista, né, hoje. Gisele está com a mão levantada, tem uma questão? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom, eu tô conhecendo agora a fenomenologia, eu tô no meu segundo ano de psicologia, então assim, eu tô entrando nesse mundo. E eu gostaria de uma indicação de um livro para mim conhecer e de um filósofo também, né? De uma base teórica, para mim começar a conhecer essa abordagem. Porque eu ainda tenho muito tempo de curso para escolher a minha, e eu queria conhecer um pouquinho de cada uma. Eu não sei se eu consegui entender, porque o som está um pouco abafado. Vocês Ela conseguiram? comentou, ela disse que está no segundo ano de psicologia e ela quer se aproximar das abordagens, né, está se aproximando da fenomenologia agora, e perguntou de uma indicação, assim, de livro, né, para se aproximar da fenomenologia. Não sei se você consegue pensar em um talvez mais didático, né, mais palatável para todos os públicos, venham atualmente. Eu acho que, assim, né, o livro que sempre me vem
a mente, assim, para início, é o Conversa sobre Terapia, da Sapienza, né, que eu acho muito didático, mas talvez não seja tão explicativo das teorias, né. Acho que o No Café Existencialista é bem didático e bem iniciante, né. Deixa eu ver o que mais. Tem o da Critelli, né, também a Analítica do Sentido, também acho que é um pouco mais denso, mas eu acho que assim, com boa vontade a gente consegue adentrar nele, assim, que ele traz já mais, um pouco mais de teoria, né. Eu não, assim, eu poderia indicar algum texto do Afonso também, eu vi que você botou aí, né, Beto, alguns textos aí. Coloquei o link para os artigos dele, né, que eu estava Sim, pesquisando Fatal mesmo é crer na fatalidade, aí eu achei esse compilado, e tem um bem interessante, né, Gi, que é o Introdução à Fenomenologia do Robert Sokolowski, alguma coisa assim. Vou mandar ele no link, assim, no chat. Acho que é um livro que, de todos que eu li desses de introdução, né, à fenomenologia, um livro palatável, assim, tranquilo de ler, numa prosa, né, muito menos do que ficar discorrendo sobre termos, assim, né, mas todos que você mencionou são muito bons, assim, também, né. Faz sentido? Juntos? Não queria te cortar também, Firmino. Você estava aí não, pensando, eu né? acho que é isso mesmo, sim. É que eu acho que, assim, os textos do Afonso, às vezes, já são textos sobre outros textos, assim, e acabam não sendo muito introdutório, assim, né, acho. É porque eu acho que a gente acaba incorrendo essas questões, né? Às vezes a gente fica tão versado que alguns textos que parecem, assim, né, palatáveis para algumas pessoas à primeira vista assusta, né? Assim, mas muito obrigado, Gi, por estar aqui, ainda mais por estar no segundo ano, né, interessada também aqui nas discussões do núcleo, né, e também tem as frentes da própria Firmiana coexistir também. Eu acho que são mais palatáveis, assim, né? Eu acho que também estar ali participando dos grupos de estudos pode ser uma boa oportunidade para ir se aproximando de uma maneira mais própria, né, assim, desses temas que é um pouco cabeçudo, assim, né, não vamos negar que fenomenologia não é a coisa mais básica do universo, né, mas eu coloquei também no chat aí, Introdução à Fenomenologia, do Sokolowski, né, Robert Sokolowski, que é bem legal. Também tem aquela acho que é do Zahavi, né, da Via Sim. Verde, Tecnologia para Iniciantes, que é bem interessante também, se dar uma olhadinha. Muito bom. E eu acho fantástico, assim, eu acho legal também, porque, em geral, os seminários, eles são uma oportunidade da gente se aproximar e bater um papo, assim, com pessoas que a gente admira, né, assim. E aí essa coisa eu gosto do comum, né, eu gosto daquilo que torna as pessoas, assim. E aí você comentou do Link Park, aí me deu uma nostalgia, aí eu achei que ia ser uma história com você, e dessas aberturas, né, assim. E eu fico com essa questão, assim, né, quando você diz, né, eu tinha uma ideia muito clara sobre mim mesma, principalmente sobre o meu gosto musical. Portanto, era difícil me abrir para outras ideias, porque não fazia parte ali do nosso cotidiano, né, como a moça perguntou, né, Ana? E aí eu fico pensando nessas posturas analíticas, assim, né, que pressupõem essa coisa do suposto saber, assim. E nesse lugar acaba perdendo talvez aquilo que o torna mais humano, assim, né? Quando, por exemplo, eu gosto muito do Yalom, né? Que ele pretende justamente essa coisa de trazer o analista para essa parte que fala dessa coisa do estamos juntos aqui, largados, né? Assim, não é uma coisa que eu sei mais do que você sobre os conteúdos existenciais teóricos, assim. E você está na faculdade, você tem essa questão da pesquisa com psicólogos, né, assim, também. Eu fico pensando, assim, esse papel do suposto saber, assim, né, que não permite necessariamente que a gente faça uma experiência conjunta do encontro clínico, assim. Como é que você vê essa postura? Ela afasta a gente do eu-tu? Acaba que a gente fica performando, né, ali quando a Uhum. gente está com no encontro, né? Como é que você vê essas dinâmicas de suposto saber e as influências que ela pode ter na hora que a gente está encontrando as pessoas, se a gente tiver dessa proposta do Buber, né, do eu, tu, assim, como é que você vê essa Sim. dinâmica? Acho que é justamente por aí, né, por onde, assim, né, essa teorização, né, assim, o Buber dá até o exemplo lá no texto, né, que o Afonso recupera no Fatal mesmo, Crer na Fatalidade, né, ele
que eu acho que é do texto Eu, Tu, né? Tem o livro do Buber, Eu, Tu, também é uma boa referência para quem estiver interessado no tema. E é um livro tranquilo, né? Ele traz essa questão da biologização, né? Talvez faça mais parte da época dele, né? E de como isso afasta essa vivência, né? Porque ali você se torna um diagnóstico, né? Que a gente vê muito hoje em dia, né? Essa coisa de a gente se tornar, a pessoa se torna um diagnóstico, né? E que é exatamente isso, né? Nos afasta da vivência, de estar junto dessa pessoa, de se abrir para o que é habitual para ela, né? Do que ela, quais são as possibilidades que ela tem, né? Porque não é porque a gente recebe um diagnóstico que a gente não tem possibilidade, né? Então, por exemplo, eu recebi uma mulher adulta que tinha recebido um diagnóstico de autismo recente, né? E ela disse que veio para mim justamente porque ela não queria alguém especialista em autismo, porque ela não queria ser vista como um autista apenas, né? Ela não queria ser apenas isso, né? E justamente, assim, nos atendimentos com ela, ela é muito mais do que isso, assim, isso é muito pouco do que ela é, na verdade, né? Isso quase não aparece, inclusive, né? É claro que ela não é uma pessoa que precisa de tanto suporte, né? Mas, assim, é, não é negar que isso exista, mas é também não negar a possibilidade que ainda que existe diante disso, né? Porque se a gente já entra aí no ela tem um diagnóstico e ela está limitada a não conseguir fazer tais coisas ou só fazer tais coisas, né? E a gente nem assim, né? É uma coisa que a gente nem compreende ainda se de fato esse limite é real, né? Assim, eu fico pensando sobre essas questões também, sabe? Tipo, é realmente um limite, assim, colocado por quem? Quem foi que colocou esse limite, né? Assim, é algo que é da vivência dela ou é algo que é do diagnóstico dela, né? Então, quando a gente se perde aí, né, a gente deixa de ver a pessoa e a vivência dela, né? Então, eu acho que a gente precisa estudar essa parte também, mas a gente precisa, no encontro, estar no encontro, né? Porque eu tenho a impressão também, né? Quanto mais especialista, mais longe do assunto a gente fica, porque tudo acaba se tornando tão previsível, né? Assim, não, eu sei disso, vai acontecer aquilo, é mais ou menos assim. Quase como quando a gente está de frente para um médico que a gente chama meio de desleixado, né? Você nem olhou minha temperatura, assim, né? Já está dizendo que é isso, e passa o remédio. A pessoa quer ser vista, a pessoa quer ser colocada ali. E eu acho que de certa forma, né, estar de frente para o comum é ter esse olhos de ver mesmo, assim, a cada situação, a cada nova possibilidade. E aí eu acho que esse suposto saber acaba afastando a gente do que está realmente acontecendo. E que legal isso partir da tua cliente, né? Eu não quero alguém especialista em autista, porque eu quero ser vista como para além disso, né? Uma pena é que boa parte da população, quando vai buscar, né, um profissional, não pensa nisso. Talvez ela esteja muito mais referida a esse modelo médico que diz que, sei lá, se tem um especialista nesse assunto, eu devo passar com ele. Mas isso também já entrava, né, e já restringe o assunto a justamente aquilo, porque a pessoa se mostra, talvez, com essas outras facetas, né, com essas outras possibilidades criativas, mas justamente porque a visada do médico, né, ou do psicólogo não permite, né, essas novas atualizações de si mesmo, né, Fatalidade. fica uma coisa meio trancada, assim, né. Puxa, que bacana essa história que você trouxe, assim. E aí, assim, né, quando você estava falando, eu já escutei a tua questão, Vitor. Me lembrou dessa coisa, né, ver como se fosse a primeira vez, assim, né, dessa coisa do terapeuta iniciante, do terapeuta experiente, né, que às vezes o terapeuta experiente, ele vai ali ficar, eu já sei, já ouvi essa história antes, eu sei o que fazer aqui, né, e aí isso me recupera também a história do Zen, né, com que o Afonso trazia muito, assim, como uma das referências, inclusive fazia parte do nosso, enfim, da nossa mentor, né, e a história como é que é o nome do livrinho aqui? Mente zen, mente principiante, né? Que é a ideia de que, mesmo que você tenha feito aquela atividade 1 milhão de vezes, você não pode se dizer experiente nela, né? Ou seja, o monge, né? A atingir a iluminação. Aí você não vai dizer que atingiu a iluminação, porque você é principiante, então você continua tentando.
e essa ideia da fenomenologia também, de que as coisas não são acabadas, né? De que elas estão sempre sendo refeitas, né? Então, não é porque eu lavei a louça 1 milhão de vezes que na 1 milhão e 1 vai ser a mesma coisa, né? Vai ser diferente. Então, essa ideia de sempre olhar para as coisas como um principiante, né? Como alguém que não sabe sobre aquilo, né? Porque a gente, de fato, não sabe. Essa que é a beleza do comum, né? Porque, é igual como você falou, né? O extraordinário está no ordinário, né? E às vezes a gente fica tão automatizado, assim, numa espécie de saber que não permite que as coisas nos encante, né? Como se fosse a primeira vez, assim. E é curioso, porque eu acho que isso conversa, inclusive, com a sua experiência de Link Park, né? Que quando o seu filho traz isso, é inaugural de novo, assim. É uma nova possibilidade de se aproximar de Link Park, porque não é mais só sobre você, né? Assim, e eu achei bonito, porque é uma relação tua, assim. Então vamos cantar junto, assim, né? Porque já não é só eu decidir se eu quero ouvir ou não. É porque talvez o meu querer não ouvir restringiria a possibilidade daquele querer ouvir, né? Que emerge ali do seu filho. Acho que tem Mas uma uma anedota clínica, criança né? se abrir para essa vivência o tempo inteiro, né? Sim. Vocês verão. Espero que sim, né? Que eu reaprenda muitas coisas com É. a paternidade também. Muito bom. Gente, eu vou dar prioridade para quem está com a mão levantada, porque a gente fica nessa dinâmica onde eu não preciso colocar voz nas perguntas, tá? Mas a gente vai passar pelas perguntas do chat também. Então, Vitor, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia. Trocando, né? Uma dúvida que surgiu para mim, né, quando você estava falando, principalmente da experiência do cotidiano, né? Você utilizou uma palavra que eu achei bem legal, né? O extraordinário, ele habita o ordinário, né? Ou seja, o terreno comum do dia a dia é onde as coisas normalmente acontecem. Eu fico muito curioso para saber, na clínica, né, como que a gente identifica, por exemplo, ou pelo menos como que a gente pensa isso, né, para identificar, não cair, por exemplo, no risco, né, de catalogar, mas como que a gente pensa isso, por exemplo, na experiência do cotidiano que ela sustenta aquele existir, né, ou seja, eu fico pensando muito em casos de fragilidade social, casos de onde isso ocorre, né, onde o cotidiano, vamos dizer assim, experimentar o cotidiano pode levar a algum tipo de crise, né, como eu falo, você se dar conta, né, já aconteceu muitos casos de, por exemplo, atendendo o paciente, cair nesses dias, né, onde o paciente fala, hoje eu não tenho nada para falar, né, e daí a gente acabar falando sobre o quarto do paciente, o paciente entrar em crise, né, de se dar conta que o quarto dele, na verdade, está uma bagunça, que o quarto dele está, vamos dizer assim, reflete, né, aquela desorganização interior. E daí isso me faz sempre pensar, assim, o cotidiano, né, numa linha geral, como que a gente percebe ele no sentido de como ele sustenta a vida e daí como experimentá-lo de uma forma que seja segura, né? Eu sempre fico pensando nisso, né? Porque toda experiência, todo o campo de possibilidades, quando ele se abre, ele é sempre, né? Toda liberdade, quando ela se abre, ela é sempre aquela faca de dois gumes, né? É sempre, primeiro, a possibilidade de você poder experimentar a vida e o risco de se experimentar a vida como é a própria constituição de existir. Mas eu fico pensando sempre nisso, né? Como experimentar esse cotidiano, como me reaproximar desse cotidiano de formas que, né, nem todo cotidiano, vamos dizer assim, nos posiciona de forma segura, né? Como você mesmo falou, muitas vezes quando eu experimento o meu cotidiano, aquilo que estava lá o tempo todo, eu me dou conta de certos aspectos que eu não gostaria, né, de me dar conta. Então, isso foi uma dúvida assim, que surgiu. Não sei se é uma dúvida, né, fácil de esclarecer ou se fez sentido essa dúvida. Eu acho que é uma dúvida difícil de esclarecer, no sentido quando a gente chega na questão da vulnerabilidade, né? Porque esse é um ponto que a gente sempre vai cair e que a gente vai se ver de mãos atadas nesse sentido, assim, né? Não de mãos atadas, acho que é uma palavra muito fatalista, assim, né? Mas que
que é um campo que se torna muito mais difícil, né, de vivenciar. Porque se é uma situação em que você está falando do seu quarto e da desordem do quarto, né, o modo da gente se relacionar com isso, né, com essa narrativa sobre o cotidiano, para a gente é importante que a gente nunca caia no óbvio, né, na ideia de que certas coisas são óbvias, né, de que, por exemplo, uma pessoa que está vivendo com um quarto todo bagunçado, ela está se incomodando com esse quarto, porque para mim é óbvio que se eu estivesse vivendo com um quarto bagunçado, eu estaria incomodada com isso, né? Então, a gente não tem como cair no óbvio, porque pode ser que para essa pessoa isso não seja um incômodo, ou pode ser que para essa pessoa isso incomode de um jeito diferente que me incomoda. Então, eu acho que o importante é a gente sempre lembrar de perguntar o óbvio, né? Porque ele está falando que o quarto é bagunçado. Aí eu posso pressupor que ele está incomodado com isso. Mas eu não deveria pressupor, né? Eu acho que seria mais interessante eu perguntar ou adentrar de algum modo em como é que é viver para ele nessa bagunça, né? O que é que incomoda nessa bagunça, né? Como é que incomoda? O que é que falta ali que incomoda? O que é que sobra, né? Como é que ele não consegue se organizar? Por quê, né? O que é que acontece nessa dinâmica, né? Então, entrar nos detalhes desse cotidiano, né, é bastante importante, porque a gente não tem como levar como algo dado, né? Tem um livrinho aqui, deixa eu ver se eu acho ele, acho que é meu paciente favorito, uma coisa assim, não sei se vocês conhecem. Ele é um psicanalista, deixa eu ver se está fácil aqui. Ele traz um caso justamente assim, né, que ele atendia um menino e as coisas se repetiam todo dia, que o pai dele deixava o menino e ia para outro lugar para a sessão dele, do pai, né, então os dois estavam em terapia ao mesmo tempo. E isso era uma coisa dada para eles, assim, né, então, todo dia o menino repetia a mesma conversa, até que um dia ele resolveu perguntar o óbvio, que era sobre o que é que o pai dele ia fazer lá nesse lugar. E aí o menino começa a falar sobre que o pai ia fazer terapia e que por que o pai fazia terapia e aí se abre numa coisa que eles nunca tinham tocado, né, numa coisa importante. Então, assim, essa ideia de a gente precisa olhar para o que a gente acha que é óbvio, né? Não sei se cheguei a responder, né? Porque, assim, quando chega, de fato, na vulnerabilidade, é meio que a gente cai no óbvio de que a gente não deveria viver certas vulnerabilidades, né? Mas talvez fosse ainda assim importante e muito dolorido perguntar sobre como é viver essa vulnerabilidade para essa pessoa. Uhum. É uma coisa E que eu até, fiquei... Ai, desculpa, pode falar. não, só para mim fechar, já que passa, Eduardo, o quanto isso por exemplo, vamos dizer assim, até o próprio termo, né? Por exemplo, como é viver nessa bagunça? Mas e se é uma bagunça de fato? Ainda assim não ficou claro, né? Claro, no caso ali que eu nomeei, não foram palavras minhas, né? E não foi um desconforto que eu notei, foi um desconforto que eu notei, melhor dizendo. Mas o quanto essa experiência, né? Eu fico pensando nessa experiência do cotidiano como desveladora, o quanto ela abre esse fio ambíguo, né? A abertura de reconhecer-se em todas as camadas, né? Eduardo, Sim. desculpe ter te cortado, Eduardo. Não, porque é isso, né? Assim, você está seguro, mas de repente o que você pensa que estava seguro não te dá tanta segurança assim, né? E que pode justamente te jogar numa outra possibilidade, que aí não necessariamente vai ser muito agradável de olhar, né? Eu lembro muito do Camus, no Mito de Sísifo, falando o absurdo, né? Nesse sentido, o absurdo que eu falo aqui seria no sentido de você se dar conta de algo, né? O absurdo pode atingir um homem comum numa esquina qualquer a qualquer momento. Sim. Né? E daí você se dá conta dessa vida que você está vivendo. Muito obrigado. Não sei se a Duda quer fazer um comentário. Não, é que eu fiquei refletindo sobre o diálogo de vocês, e que você trouxe também, Victor, que trouxe a experiência de atender pacientes com essa característica que traz, de alguma forma, esse discurso, mas também aquele paciente que traz o oposto, né, que se angustia justamente pelo excesso da organização
e sofre com isso e se posiciona num lugar onde isso acaba sendo uma fuga, mas se torna um sofrimento, e, né, então, pensando na fenomenologia do comum, inclusive até lembrei do seminário da Luana, né, que ela foi falar também sobre o habitat, não sei se a minha não estava aqui, mas também lembrei um pouco, e o quanto dessa coisa do comum faz também retornar as coisas mesmas, né, que o próprio Heidegger vai falar, e o quanto isso vai se perdendo no cotidiano quando justamente a gente vai para esse lugar dos eventos grandiosos, né, e até lembrei, inclusive, do que eu levei, assim, como discussão no dia lá do seminário da Luana, e recapitulando isso hoje com você de uma forma muito mais ampla, né, porque eu adorei ouvir mais sobre Buber. Eu confesso que eu escuto poucas pessoas falarem sobre Buber. Deveria falar mais sobre Buber, você também, eu acho, nas suas plataformas. Mas para esse lugar, assim, da gente, enquanto terapeuta, tentar entender a simplicidade das coisas para aquele que está à nossa frente, assim. Porque muitas vezes a gente cai nesse lugar daquilo que se pede, né, no sentido diagnóstico, ou mesmo o incômodo de achar que talvez não esteja sendo o melhor terapeuta possível, né? Eu preciso ajudar essa pessoa que está em sofrimento, né? E aí as coisas que muitas vezes são fundamentais, elas vão se perdendo, né? Então, mais para te agradecer e contribuir também com isso. E eu acho que é algo também que é pouco discutido na própria fenomenologia, esse tema, né? Sim. Então, interessante, assim. E acho que é isso, né? Assim, a gente vive um tempo, né? Em que o comum ficou muito desvalorizado, né? Em que a rotina ou é muito desvalorizada ou é vista como aquela coisa muito rígida ou como uma coisa muito a rotina perfeita, né? Veja como é a minha rotina perfeita. Faça você também, né? Ensino aqui em não sei quantos passos como montar sua rotina perfeita, né? E não uma rotina como algo que se constrói no vivido, né? Algo que a gente de fato vive, né? E não algo que a gente faz funcionar assim, né? Como quase como a força, né? Agora eu vou colocar aqui não sei quantas atividades na minha agenda e vou dar conta de todas elas, né? Então, acho que a rotina, esse cotidiano, ele perdeu um pouco do sentido de ser algo que é, de fato, essa dimensão do vivido, né? E da repetição que é necessária mesmo. Muito bom. Só um comentário para quem às vezes tem um compromisso de horário, fiquem tranquilos também que esse seminário ele fica gravado no YouTube também, tá? Então, logo depois a gente compartilha lá. Mas eu fiquei aqui, né, com essa discussão que vocês trouxeram agora, que o Victor levantou também, né, um pouco dessa possibilidade da gente não ir de cabeça no sintoma, né, assim, porque à primeira vista, talvez um quarto, né, bagunçado seja incômodo para mim, mas não para a pessoa que tá ali, né. E é engraçado e curioso, né, como geralmente aquilo que é visto como um problema participa da visada e do julgamento de um terceiro, assim, né, sei lá, talvez para a pessoa que você está atendendo, o quarto bagunçado não é um problema, mas para quem mora na casa com ele é, né, e aí, ó, você deveria ir no psicólogo porque você não arruma nem o seu quarto, né, assim, e aí acaba que ele traz um problema que não necessariamente é dele, assim, mas do que o outro percebe como um problema. Claro que existem possibilidades para possibilidades dentro do que a gente está falando, e às vezes a gente está falando de uma pessoa que é acumuladora, que às vezes é um quarto bagunçado que não é só uma roupa ali, mas um acúmulo de fezes, sabe, assim, é uma coisa para além, né, que a gente fica com aquela sensação de que mesmo nessa bagunça não há como a pessoa encontrar uma espécie de normalidade, quase como se a gente fala, mesmo com o esforço, existe alguma coisa que me diz que não é natural que isso esteja acontecendo, né, então pensando no que bagunça, né, e o que é, porque quando a gente pensa no que a Duda puxou, né, desse clamor pela perfeição ou pela compulsividade da organização, às vezes a gente vê que, sei lá, um quarto bagunçado, na verdade, é, sei lá, uma cama não arrumada, simplesmente, e o resto tudo super organizado. Então, a fenomenologia do comum, acho que me convida, inclusive, para não ter esse termo da bagunça como a bagunça que eu já imagino que seria uma bagunça, né?
de que bagunça nós estamos falando, né? De que problema nós estamos falando. O que é um problema e por que seria um problema? E mais ainda, né? Por que eu seria a pessoa que te ajudaria com isso, né? Que tipo de ferramenta? Talvez se eu fosse na sua casa arrumar a cama junto com você, limpar o seu quarto, fosse melhor do que simplesmente falar sobre isso. Porque entra até naquela coisa, né? Do discurso e da ação, né? Assim, que adianta eu dizer para você fazer se sua mãe diz, ou um parente diz, e mesmo assim os efeitos não são o mesmo, né? E acho que esse exercício ele é muito interessante, porque pensando nas demandas que chegam, né? Acho que faz uns 3 meses chegou um rapaz com uma questão meio de pensamentos intrusivos, assim. Pensamentos intrusivos. Aí ele começou a falar dos pensamentos intrusivos e de comportamentos compulsivos, assim, né? Ele verificava a porta 5 vezes antes de sair, desligava o gás, assim. E eu falei, tá, mas o que os pensamentos intrusivos e os comportamentos causam de problema no seu dia a dia, assim, né? Você trabalha, você tem ali umas suas atividades, você faz as suas coisas, né? O que é o problema disso? Não, é porque minha namorada disse que eu deveria resolver isso. Assim. Não, talvez você tenha uma extra sensibilidade que você resolve o mundo fechando a porta 5 vezes. Imagina se você não faz isso e um tufão, né, derruba o mundo do outro lado do mundo lá, né? Fique tranquilo, assim, né? E trazer para uma normalidade aquilo que de pronto sairia como algo problemático, né? E também pensando no habitar, né, e no habitual, lembrei que no meu apartamento anterior, sempre que eu estava passando por algum dilema, eu limpava as janelas. Era um ritual, assim, quase como se fosse uma maneira de enxergar melhor também, assim, né? Inclusive, às vezes sinto falta desses pequenos rituais que transformavam uma experiência ruim, né, assim, ou difícil, né, em 1 hora, 2 horas ali fazendo uma atividade onde eu estava pensando em outra coisa e talvez a solução aparecia, assim, né? Não sei também se esse comentário gigante traz alguma inspiração de resposta aí. Não foi uma pergunta, né? Eu fiquei pensando nisso, né, assim, da repetição e do que pode se inaugurar, né, pensando nessa questão do que é uma bagunça e até onde isso funciona, né, de até onde as coisas podem sair do que a gente gostaria, né, porque as coisas na nossa vida não são necessariamente do jeito que a gente gostaria, né, e como a gente vai se adaptando a elas de algum modo, como a gente vai vivenciando elas de um modo que elas possam caber na nossa vida, né, e como a gente vai construindo as coisas, né, então, quando o outro vem e aponta, né, assim, o seu quarto está bagunçado, né, e fica aquela coisa, né, assim, o que eu acho? Mas eu não achava que estava, né, ou quando você vai sair com a sua amiga, ela diz, você vai sair assim, com essa roupa, e aí você fica tipo, mas eu achei que estava boa, né, e fica aquela coisa, né, como é que eu me coloco nessa situação, assim, né? Como é que eu me afirmo a minha possibilidade, né? E acho que esse caso do seu paciente, né, que verifica a porta 5 vezes, esse é o possível dele, né? Assim, esse é o possível para ele vivenciar agora, né? Não quer dizer que esse vai ser para sempre possível para ele, né? Mas isso, assim, me lembra essa influência do Nietzsche, né, do Afonso, assim, né, da gente afirmar as nossas possibilidades, dizer o sim para a vida, né, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do desconforto, né, que você ali chegou e você teve de alguma forma, um desconforto com a pessoa que chegou e disse, bom, seu quarto está bagunçado e isso me incomoda, né, porque eu vou entrar aqui e aí está tudo bagunçado e eu não sei onde estão as coisas. Sim, mas assim, né, mas eu quero que esteja assim, né, se é isso que eu quero, né, enfim, mas isso te coloca diante de si mesmo também, né, assim, de tipo, é isso que eu quero? É assim que eu quero que esteja o meu quarto, né, e de algum modo, acho que eu estava vendo aqui uma pergunta aqui no chat, e eu acho que de algum modo vai ter a ver com isso, assim, né, foi a Ana Molina que perguntou aqui, né, como é que esse exercício de suspender os pressupostos e voltar-se à experiência vivida pode ajudar a distinguir entre papéis assumidos automaticamente e aquilo que se revela como verdadeiramente próprio, na compreensão de si mesmo, né? Então,
aquilo que se revela como verdadeiramente próprio não é algo puro, né? Não é algo que brotou de mim, né? É algo que se constituiu na experiência vivida, né? Então, esse vivência automática, ela não é puramente assumir um papel que eu não quero, né? Ela é assumir alguma coisa que eu, em algum momento, quis também, que em algum momento fez sentido para mim também, né? Nem que seja caber num lugar, né? Quando, por exemplo, eu dizia que eu não gostava de Linkin Park, eu não questionava sobre isso, mas isso fazia sentido porque aquilo não fazia parte do grupo que eu fazia parte. E eu, enquanto adolescente, precisava daquele grupo para dizer quem eu era, né? Porque nós, adolescentes, somos assim. Então, a gente simplesmente a gente vai de algum modo vivenciando, né? Então eu acho que essa diferenciação entre uma vivência automática e uma vivência verdadeira, ela não é real, assim, né? Ela não é real. A gente vive automaticamente também coisas que a gente quer viver, não necessariamente coisas ruins que a gente não quer, né? Então dá a impressão, quando a gente fala às vezes desse automático, que eu simplesmente estou fazendo uma coisa que eu não quero e eu não estou pensando sobre isso. Mas não necessariamente, né? Eu posso gostar de fazer as coisas do jeito que eu faço automaticamente também. Isso pode fazer sentido para mim, né? Mas é importante também que de vez em quando a gente se questione sobre isso. E eu acho que a relação eu-tu, né? Ela nos coloca nesse lugar de questionar na relação, né? De questionar, faz sentido ainda, né? E aí sim, deixar de ser automático, ser refletido, passar por uma pré-reflexão, uma reflexão, até que isso se, né, como aquela setinha lá da intencionalidade, até que aquilo se estabilize novamente como um novo hábito, como uma nova, sei lá, um jeito de ser diferente, né? Acabei indo por outro caminho, mas acho que... Maravilhoso. Você pegou, fez o comentário, já amarrou na questão, é isso aí. E eu acho que é até esse exercício de perguntar, né? Mas o que que é, do que a gente está falando, o que que é a bagunça, né? O que você está trazendo como uma questão? Será que é bagunça, né? O que é bagunça para você? Ah, não, é bagunça para a pessoa, para outro. E aí você acaba devolvendo a pessoa para o problema que ela traz, assim, né? E isso talvez seja uma suspensão. Se a gente logo de saída na cronologia, né? Ou no consultório pega a demanda e vai indo, tentando resolver, lascou, assim, autista é autista, bagunça é bagunça, sabe assim, sucesso é sucesso, fracasso é fracasso, calma, às vezes não, as pessoas, elas precisam também se questionar sobre tudo isso que vem, né, do mundo, que vem clamando e acaba se tornando um horizonte de sentido de performance mesmo, assim, né, tanto que quando a gente traz, né, a fatalidade, assim, né, a morte, né, a finitude, assim, muita coisa perde, assim, o sentido. Né? Para que eu estou aqui trabalhando, me matando de trabalhar, vou morrer daqui a pouco, para deixar para quem, né? É que a gente sempre tem essa abertura para poder questionar tudo, assim, né? Até, inclusive, aquilo que até então era completamente tido como normal, né, e factual, assim, né? Acho que esse exercício nos convida também para a fenomenologia do comum, porque tudo se torna comum, assim, e nesse sentido uma nova abertura para reinterpretar, né? Bagunça para um, bagunça para outro, sucesso para cá, fatalidade aqui, né? Como é bom participar desse movimento do que nada sabe fundamentalmente, assim, né, na totalidade. Né? Mas foi fantástico aí o comentário, aí pegou tudo. Vitor, por favor. Pegar um gancho no que você falou, Roberto, eu acho muito interessante quando a gente começa a se debruçar sobre o cotidiano, né, sobre aquilo que nos cerca o tempo todo, porque, né, quando a gente começou a falar sobre o que que é bagunça, sobre as dimensões que ela pode ter para cada indivíduo, sobre as possibilidades, a gente está ainda analisando um discurso que vem, mas que também vem para o nosso cotidiano, para o nosso comum, né? Eu acho muito interessante o quanto o exercício, né, às vezes parece que é algo, a fenomenologia é uma coisa, né, vamos dizer assim, num primeiro olhar, parece aquela coisa meio, né, parece aquela coisa meio simples, e deixe que o conteúdo venha e daí eu vou me aproximar dele. Mas eu acho tão interessante o quanto a gente sempre se posiciona, mesmo quando a gente destaca o cotidiano como cotidiano, a gente também se posiciona numa relação que já foi pré-constituída, né, que já foi criada. O que eu quero dizer é,
quando a gente está absorvendo o discurso, mesmo quando a gente se posiciona de uma maneira fenomenológica, a gente também tem que reconhecer que a nossa postura, ela às vezes vai cair em pequenos declínios que são comuns, né? Como a gente citou mesmo. Supor que aquilo é bagunça, supor que aquilo incomoda, a gente pode até falar assim, mas ele não pode se incomodar com aquela bagunça, mas eu estou pressupondo que é bagunça, mas eu estou pressupondo que existe uma relação, mas eu estou pressupondo que existe uma... Então, eu acho interessante que, mesmo quando a gente se posiciona fenomenologicamente, né, e a gente fala assim, não, pera, não vou pressupor. E daí, quando você volta um pouquinho para trás, você está pressupondo alguma coisinha. Daí você sempre tem que dar, tipo, você sempre tem que volte duas casas, volte duas casas, volte duas casas, porque eu acho que se você se distrai, né, e daí não é um problema que eu falo, eu acho que às vezes até pode ser, como eu posso dizer, não sei qual palavra utilizar, eu vou utilizar a palavra vantajoso, talvez não seja a melhor palavra, porque daí você cria uma conexão, né? Você cria uma relação de proximidade ali, você não está falando num idioma inexistente tentando entender uma pessoa que fala num outro idioma. Mas o que eu digo é, você sempre tem que estar voltando um pouquinho para trás, né? E daí para mim sempre vem o Heidegger no círculo hermenêutico, né? Você sempre tem que ficar se reposicionando um pouquinho mais para longe, ou um pouquinho mais para perto, ou um pouquinho mais para o lado, ou um pouquinho mais para o outro, para reconhecer esse discurso que nos toma, né? Esse discurso que, querendo ou não, nós somos pessoas que estamos no século XXI, nós estamos numa cultura latina, nós estamos no Brasil, que vamos dizer, uma ilha cultural, basicamente, em relação ao restante do mundo. Nós estamos em culturas regionais, né? Tem pessoas aqui do norte do Brasil, do sul do Brasil, e por aí vai. Então, eu fico sempre pensando nisso, né? O quanto a gente, até quando a gente capta um discurso já propondo uma redução fenomenológica, a gente, às vezes, alguma coisa escapa por causa justamente da nossa, vamos dizer assim, da direção do nosso discurso, né? Da direção daquilo para onde eu coloco a minha fenomenologia. Novamente, não foi uma pergunta, mas é algo que surgiu assim para mim quando a gente começou a voltar cada vez mais para trás, né? O que é bagunça, como que é bagunça se dá forma, se é bagunça, se tem relação, se não tem relação, então a gente sempre acaba, né, sempre um exercício de volta duas casas, volte duas casas, volte duas casas. Mas não foi uma pergunta, mas acho que foi um comentário bastante interessante, né, no sentido de que nos leva também, assim, me trouxe, né, a pensar sobre como esse exercício, né, de estar com o outro, né, de estar atento ao que o outro está trazendo, né, de verdadeiramente estar presente e dando esses passos atrás, como isso é, de algum modo, terapêutico para a gente também, né? Porque na relação, não é só o outro que está recuperando possibilidades, eu também, né? Eu também estou me abrindo a muitas coisas, né? Quando o outro me diz, uma bagunça, e eu pergunto para ele o que é uma bagunça, é inevitável que eu me pergunte o que é uma bagunça para mim também, né? Porque ele vai dizer, bagunça para mim é quando minha cama está desfeita. Aí eu vou pensar, vixe, só isso, né? Assim, para mim é quando, sei lá, eu tá com um monte de roupa suja ali no canto e tal mais, né? Então, isso vai me reposicionar. Da próxima vez que eu chegar no meu quarto e tiver uma roupa suja, eu vou pensar, vixe, né? Que bagunça é essa? Então, a gente também vai se reposicionando e se atualizando, né? Maravilhoso isso, muito bom. E eu acho que quando a gente pensa, né, nessa relação eu-tu, eu-isso, é quase como se fosse o ôntico e ontológico, assim, né? É difícil se manter sempre no ontológico, mas a gente pretende sempre essa intencionalidade, né? Se fosse mais assim, né? Que é um objetivo, assim como o eu-tu, do Buber também, né? Que ele mesmo diz, assim, a gente tem isso como um horizonte, assim, mas é difícil permanecer sempre na experiência do eu-tu. Rapidamente, quando a gente tá, sei lá, passando a mão no cabelo, aí do nada eu percebo que é minha mão, e aí eu apareço na relação, né? E já perde essa experiência, assim, né? E aí eu acho que já dá até para amarrar um pouco na pergunta da Ana Júlia, né? Que ela coloca a intencionalidade com S, assim como a herança do Afonso, né? Como é possível recuperar essa força, né? Após a instalação? Eu acho que ela está falando do dínamo, né? De sair de um ponto para o outro, assim. Como recuperar essa força após a instalação da intencionalidade? Sim, justamente através desse exercício pré-reflexivo, né? Então, quando eu
E é óbvio que isso, sim, né, é um exercício, né? Às vezes é muito difícil a gente se colocar numa situação, quando a gente está pensando, pronto, agora eu vou ficar aqui, peraí, vou ficar no pré-reflexivo. Não, às vezes não vai, né? Então, assim, é um exercício, né? E a gente vai se conhecendo, cada um, como é que a gente consegue, de algum modo, fazer isso, né? Se, sei lá, sentando quieto, fazendo uma meditação em silêncio. Para outras pessoas pode ser dançar, para outras pessoas pode ser, sei lá, entrar numa conversa, né? Então, existem muitas formas de a gente recuperar, né, essa força, né? Então, eu acho que se a gente vai falar em clínica, né, existe essa é uma conversa que acontece, né? Ali existe uma relação, né? Então, o que a gente está trazendo é justamente isso, né? A gente vai recuperar a força a partir de uma relação eu-tu, né? Mas talvez isso não seja assim tão fácil de falar didaticamente, né? Porque é uma coisa pré-reflexiva. Então, se eu começo a dar muito nome, acaba que sai do pré-reflexivo, né? Então, é isso que a gente estava falando, dessa coisa de dar um passo atrás, dar um passo atrás, e se colocar no que está ali, né? Assim, porque eu lembro do Afonso falando disso, sobre a questão da superfície e profundidade, né? Que em psicologia a gente tem muita mania de falar de profundo, de as profundidades da alma, e profundo, profundo, como se isso fosse o que a gente precisa alcançar, né? E o que ele dizia é que tudo que a gente tem é o que está na superfície, e está tudo lá na superfície. Então, assim, se eu estou lá falando, se o paciente chegou e não tem nada para falar, e começa a falar do quarto, e aí ele usa a palavra bagunça, isso é suficiente, né? Bagunça. O que é bagunça para você? Como é que você se sente em relação a isso? Assim, eu não preciso fazer uma interpretação de por que a mãe dele, no passado, dizia que aquele quarto era uma bagunça, e voltar, e voltar, e voltar. Eu não preciso fazer isso, porque se isso for acontecer, dele dizer que a mãe dele, enfim, lá na infância, é um movimento dele, que faz parte do que está ali, na superfície dele, né? Eu não preciso ficar tentando escavucar uma coisa que não tem fundo, né? Assim, porque, né? Assim, não faria muito sentido, né? O que a gente tem é o que está ali, né? Em fenomenologia é muito isso, assim, a gente tem o que aparece, é o fenômeno. Então, se ele usou a palavra bagunça, é essa palavra que a gente tem, né? É isso que a gente tem. Então, assim, a gente não precisa de muita coisa muito mirabolante, né? Ela já se mostrou. Então, o nosso papel aí é estar atento, né? Uma atenção, e aí, assim, né, recuperar essa atenção que ela não é uma atenção, assim, de que eu estou procurando alguma coisa, né? Ela é uma atenção relaxada, de algum modo, né? Assim, porque eu preciso estar atenta a tudo que ele está falando, mas, ao mesmo tempo, eu preciso não ficar pressupondo, porque, às vezes, quando a gente está atento demais, a gente fica, né? Como quando a gente está ouvindo uma música que tem uma introdução longa, e aí a gente fica esperando a entrada do vocalista, e a gente fica ali, agora, é agora, é agora, e não acontece, né? E a gente precisa ficar relaxado e deixar a coisa acontecer, né? Porque na hora que acontecer, a gente vai acolher, né? Vai dar uma atenção para aquilo, né? Não sei se eu consegui responder muito, né? Acredito que sim, e eu acho que o que a gente está falando de recuperação da força, né, após uma instalação, eu ficaria com uma habilidade ou a capacidade de colocar em questão mesmo, assim, né? Meu quarto está bagunçado. Mas o que é bagunça? Já se reinstala novamente a pergunta pelo daquilo, né? E aí um novo olhar, uma nova aproximação, né? Ou, tá tudo bem? Tô bem. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tô bem. Tá tudo bem? Tô bem? Não sei. Tô mal? Sei. Entende? Pergunta, recolocação da questão, que é basicamente o que a gente faz, uma vez que a gente não vai abraçar a resposta, é dar a oportunidade novamente de se perguntar o que que é isso, né? Até quando a pessoa diz, eu sou autista, o que que é ser, o que que é autista, né? O que que é ser autista para você? Assim? Como é que é receber esse diagnóstico aí? O que que isso significa na sua vida? Para ela significa talvez algo como eu nem quero que alguém só me veja a partir disso, porque eu nem queria ser. Mas já que sou, né? Como é ser aquilo que sou? E aí vai indo. É uma recolocação da pergunta, da questão, né?
muito diferente de alguém que talvez já é especialista naquilo, né, pega aquilo e fala, isso aí eu sei o que que é, né, sei muito bem. Como o exemplo que você falou, né, o que que é bagunça. Para mim pode ser uma pilha de roupa, para mim pode ser uma migalha no chão, para mim pode ser a coisa meio desorganizada, para outra pessoa bagunça pode ser uma coisa, né, assim, de outro mundo, assim. Então é interessante que a pergunta sempre seja colocada, mas o que que é isso que a gente está dizendo que é, né? Inclusive quando as pessoas têm uma noção muito clara de quem são, né? Eu não sou assim, eu não faço assado, é uma abertura sempre, né? E que beleza isso. A Camila, Juliana coloca assim, né? Bom dia. Estou no 5º ano de psico e me interesso pelo estudo da relação com a espiritualidade. Poderia falar um pouco sobre o eu tu na relação com o espiritual, se é que é possível, né, Firmina? Chega alguma coisa aí? Sim, sim, com certeza. Eu achei bem interessante essa pergunta, porque na época que eu conheci o Afonso, né, e que ele me passou para ler o Eu Tu, eu estava terminando o meu curso de psicologia e eu estava fazendo a minha monografia sobre abordagem centrada e espiritualidade. E então tem tudo a ver aí, né? E recomendo que você leia o Eu Tu do Buber, né? Porque ele vai trazer uma parte justamente sobre o Eu Tu em relação ao espiritual, né? Ele é um filósofo judeu, então isso para ele é bastante importante, né? E ele traz isso de uma forma muito interessante, assim, né? E foi interessante porque na época eu já estava assim, com o meu trabalho pronto, né? E eu usei outros autores, né? E aí chegou o Afonso, conheci o Afonso, né? Ele foi fazer uma palestra na Semana de Psicologia, eu não conhecia, né? E aí eu conheci, no final fui lá falar com ele e falei que achei interessante, que estava fazendo um trabalho sobre esse tema, e ele falou, me manda lá no e-mail. Eu falei, tá bom, né? E não mandei, porque eu disse, eu vou lá incomodar o cara, né? O meu trabalho de graduação aí, né? Aí depois de uns dias ele me mandou um e-mail, disse, cadê o seu trabalho? E me mandou o texto do YouTube e disse, leia aí e venha falar comigo, né? E aí eu li, né? E aí, assim, para mim, eu queria jogar meu trabalho fora, porque para mim mudou tudo, né? Foi assim, foi de fato uma vivência de uma outra possibilidade, porque eu olhei para isso de uma forma diferente, né? Que a gente tem uma questão da espiritualidade, né? É muito forte, às vezes, essa ideia da religião e do religare e da espiritualidade aí, né, como uma ligação entre um eu e um divino, né? Então seria uma ligação, né? Mas para o Buber não é uma ligação, porque não existe uma unidade aí, né? Existe uma relação. Então para ter uma relação precisa de dois, né? Então existe o divino e existe o humano aqui, né, o eu, né? E existe uma relação, né? E aí vivenciar essa relação eu e divino, né? Seria justamente essa abertura para a espiritualidade, né? Que seria diferente de talvez de uma vivência religiosa, no sentido de uma religião institucionalizada, que já vem com os elementos prontos, né? Então, às vezes essa relação, essa vivência, né, de uma religião institucionalizada vai te colocar no lugar de uma relação eu-isso, porque você não consegue muito acessar a potencialidade daquela vivência divina, né? Ou desse divino que você, né, vai entrar em relação direta com ele, mas como algo que já está colocado, ó. Então, os dogmas são esses, você tem que fazer tal e tal coisa, você só pode ir até aqui, né? As coisas já estão, de algum modo, estruturadas, né? Então, seria uma vivência mais eu-isso, é claro que isso não impede uma vivência eu-tu, né? Obviamente, a potência está sempre ali, mas que, de algum modo, valoriza mais essa vivência, né, quando já está tudo colocado. Então, eu acho que é interessante, né, é muito interessante o Buber para falar sobre espiritualidade nesse sentido, né, porque ele coloca de um modo que é sempre estar aberto a essa possibilidade do divino na relação, né, e a relação inclui um eu e inclui um tu, né, então não existe uma anulação de si para viver uma espiritualidade, né? Mas seria justamente uma forma de atualização de si mesmo. Acho que é mais ou menos por aí. Puxa, caiu como uma luva, né? A Camila adivinhou, assim, o seu tema de pesquisa. Que interessante. E eu estava vendo perdão, quer trazer comentário? Desculpa, eu não ergui a mão, eu fiz a pergunta. Firmina, muito obrigada. Essa questão da espiritualidade, para mim, ela vem
ela vem me rodeando desde o início da graduação, e o meu trabalho também de conclusão foi sobre isso, mas infelizmente eu apresentei no ano passado e ainda não tinha esse conhecimento, né, dessa relação da fenomenologia do eu-tu. Se você puder enviar seu trabalho, eu ia agradecer muito, gostaria de ler, e com certeza eu vou procurar, porque eu sempre pensei nessa questão de se relacionar com a espiritualidade, ou com dogmas, ou com religião, de uma maneira muito cotidiana, né? As pessoas, elas praticam porque elas têm que praticar, tem todo aquele rito, a ritualística, mas parece que não tem uma relação verdadeira com o espiritual. E isso é uma coisa que vem me questionando muito, né? Não tem a vivência, não alcança aquele transcendente, né? Então, assim, eu acho muito vazio essa relação habitual com a espiritualidade. Eu queria entender como que isso pode fazer sentido na vida da pessoa, né? Parece que é só um mecanismo, né? Uma engrenagem que vai no, no automático mesmo, no habitual. Como essa coisa de tentar fazer parte de algo, né, assim, que a gente se coloca diante de... O sentido é fazer parte de algo, né? E aí a gente repete aquilo ali que a gente precisa repetir para fazer parte daquilo, né? Infelizmente, meu trabalho também foi feito antes de eu conhecer isso, né? Mas, de todo modo, eu posso mandar, né? Porque, enfim, né? Acho que ainda assim deve ter alguma coisa interessante. Eu não li mais o trabalho, porque de fato foi... Eu fiquei assim... não sei qual a palavra, mas foi uma mudança muito grande de compreensão das coisas para mim, né? Porque não era essa compreensão do eu isso, né? Mas era uma compreensão de unidade, né? De unir-se o eu a um divino, né? Como se o eu, de alguma forma, deixasse de existir, né? E isso muda tudo, quando você pensa que o eu não deixa de existir, mas ele entra numa relação, né? Então, não existe uma anulação de si, né? Da subjetividade, mas uma ampliação. Obrigada. Por nada. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é um pouco disso, né? A gente se aproxima de algumas coisas na faculdade, claro que a depender de instituições, vamos generalizar, mas de maneira muito superficial, assim mesmo, né? E depois, quando a gente realmente finaliza, é que a gente vai se aproximando, né, de uma abordagem, vai entendendo e fala, nossa, tinha um cara que escreveu sobre uma coisa que eu já tinha super interesse, assim, né? Então, seja bem-vinda, Camila. Essa sensação de que ainda falta alguma coisa a ler vai te acompanhar por muito tempo. Eterno. É eterno. E eu estava pensando, tinha até algum comentário para fazer sobre a espiritualidade, mas eu gostaria de até puxar outra roda, até para a gente já ir fazendo essa aterrissagem, enfim, que é um pouco disso, assim, né? A gente tem aqui pessoas que estão já formadas, algumas estão no sétimo período, estão começando, tenho certeza que talvez esse seminário atinja pessoas que ainda estão ali se formando. E aí teve a pergunta lá no começo sobre fenomenologia, né? Tanto que a gente falou sobre alguns textos iniciais, assim, e ela falou, eu queria me aproximar de tudo. E aí eu não pude deixar de notar, né, que na sua experiência, inclusive discursiva, trazendo, você trouxe referências de psicanálise, ACP, de fenomenologia, né, de outras filosofias, agora de espiritualidade. E eu fiquei pensando aqui, né, Fernanda, pode isso, professora? Como é que é isso? Como é que essa coisa se dá para você? Como é que se dá para mim? Eu acho que é da mesma forma do Linkin Park, né? Eu acho que eu não preciso, hoje, né, nesse momento, fazer o que eu fazia quando eu era adolescente, no sentido de eu não precisava ouvir só um certo tipo de música para dizer quem eu era, né? Eu posso, enfim, dançar calypso e ainda assim sou eu, né? Tanto faz, né? Para mim, isso, né? E eu acho que é um pouco parecido com isso, nesse sentido de que não é que eu vou misturar qualquer coisa, né? Assim, no sentido, pô, sei lá, pegar uma base epistemológica que não tem nada a ver e joga aqui no meio e, por exemplo, né? Eu trouxe os diagnósticos de uma forma crítica aqui, né? Então,
algumas coisas elas vão enxergar de uma forma crítica, né? A gente vai se aproximando das coisas e a gente vai entendendo que lugar elas podem ter no nosso modo de se colocar diante da clínica, diante do outro, diante do mundo, né? Assim, não se limita aqui, né? Que acho que fenomenologia é um modo da gente também ser, né? Não é só de uma profissão, né? Mas essas coisas elas vão, de algum modo, trazendo para a gente repertório de como estar em relação com o outro, né? Elas são vivido, né? Elas fazem parte do que nos afeta, do que nos afetou, né? Por exemplo, eu não gostar mais do trabalho que eu fiz ali na minha monografia, né? Não significa que eu não fiz, que eu vou negar que eu fiz essa monografia, né? Assim, eu acho que faz parte da gente, em algum modo, assentar os nossos vividos, assim, né? Que eles fazem parte da gente, né? Hoje em dia eu não tenho mais essa proximidade com a temática da espiritualidade, mas ela me perpassou por muito tempo, né? Então, de algum modo, elas fazem parte, né, aí das coisas que fazem o meu horizonte, né? Então, não tem muito como simplesmente fazer assim, eu sou só fenomenologia, sou só Heidegger aqui, né? Eu não sou Heidegger, nem Heidegger era só Heidegger. Então, é a coisa do Nietzsche, né? Assim, se você é nietzschiano, nem Nietzsche era nietzschiano, então, assim, os nietzschianos que são aquela, né, que é aquela imagem do pessoal que é muito, mas o heideggeriano também temos, assim, bem difíceis, né? Que é só Heidegger e acabou. Então, eu, assim, não sou muito adepta disso, né? Assim, não consigo, nem com religião, nem com autores, Nem com Calypso, nem com Linkin Park. nem com música. Hoje em dia vai de Black Sabbath a Calypso em uma playlist. Eu acho que tem. É curioso isso, né? Eu fiz essa provocação justamente porque eu também concordo em gênero, número e grau. Assim, eu acho que a gente tem que ser aberto. Tem um presente que a gente ganhou que foi a hermenêutica. A gente se aproxima de maneira crítica de qualquer coisa, assim, né? É porque no final das contas a gente acaba construindo um estilo pessoal baseando nessas coisas. Imagina só se alguém não lesse Afonso porque talvez está mais próximo de ACP, Gestalt, alguma coisa assim. Não, vamos lá, vamos se afetar sobre isso e buscar o que é, né? Eu acho que até conversa um pouco sobre o que a Ana Júlia falou, né? De recuperação dessa força pós-instalação. É porque conforme a gente vai se dando conta, a gente vai vendo como a gente é comum, né? Assim, como a gente pode se reinventar, o quanto a gente muda, assim, né? A gente às vezes tem essa pretensão de olhar para as mudanças a partir do cliente, né? Do analisando, mas eu mudei também nesse processo. Olha o tanto de coisa que aconteceu, né? E eu acho que essa que é a abertura fundamental, assim, né? Que aí acaba trazendo uma crítica para mim que é quando um fenomenólogo, né, se fecha a outras ideias, isso é tão antifenomenológico, sabe assim, é tão contra o que ele está dizendo ali, o que ele está protegendo, né, e defendendo. Eu acho que a abertura é um caminho mais frutífero, né, assim. Aquela ideia, né, de que quem lê só psicologia, nem de psicologia entende, né, que a gente precisa compreender o mundo, né, assim, a gente precisa se compreender também, né, então, quando eu leio literatura, quando eu escuto música, quando eu vejo série, filme, isso também é um jeito de compreender, de me compreender, compreender o outro, né, de compreender o mundo que a gente está. Então, tudo é válido, desde que forma crítica, claro. Muito bom. Aí a gente passa pelo Vitor e aí a gente vem encerrando. Vamos lá, Vitor? Acho que eu vou só, né, acho que no final das contas eu vou só concluir, né, a Firmina ela comentou da literatura, né, e é isso que eu estava pensando quando eu levantei a mão. Eu estava conversando com um colega sobre isso, né, críticas que às vezes a gente recebe de, por exemplo, utilizar de literatura, utilizar dessas referências, né, e daí eu estava pensando assim, né, eu estava lendo, acho que o último livro que eu terminei agora do Graciliano Ramos, né, Angústia. Até acho que comentei com o Roberto, né, do As Intermitências da Morte, de José Saramago, acho um livro excelente. E o quanto esses livros não é que eles
a gente empresta, né, conceitos, como se tivesse conceitos na literatura que a gente emprestasse. Mas eu fico pensando o quanto que a gente experiencia, né, e nesse sentido, né, que a gente é trazido, a gente tem a experiência de novas formas de ver aquilo que a gente às vezes acaba sempre olhando, né? E daí novamente torna um estranhamento, né? Pegar um exemplo, acho que um exemplo que eu li e reli, né, que é As Intermitências da Morte, de José Saramago, o quanto aquela experiência fantástica e absurda do livro, ele te força a experimentar algo que você já tem no seu cotidiano o tempo todo, de uma forma literária totalmente diferente, né? E daí, para mim, entra os livros, claro, os livros de fantasia, né? Os livros que se baseiam em premissas absurdas, ou que são puramente fantasiosos, né? Que são em universos fantásticos, porque eu acho que eles nos ajudam a experimentar certas coisas da realidade. Daí, né, eu estou reduzindo o campo à literatura, mas eu acho que ele pode ser expandido a qualquer forma de arte, né? Porque a arte como um todo, ela é um reconstruir da realidade, né? Mesmo a arte mais, vamos dizer assim, mais realista, mas ela te proporciona experimentar aquilo de uma outra forma, talvez até de uma forma que você jamais iria experimentar no seu cotidiano comumente, né? Uhum. Pegar o exemplo As Intermitências da Morte, que eu acho que é um exemplo mais absurdo, né? Eu nunca vou experimentar, né? Acredito que a ciência não chegará nesse nível, talvez ela chegue, de uma cisão da morte, né? De uma morte não ocorrer mais. O livro me proporciona uma certa forma de experiência desse fenômeno. Eu acho que isso enriquece para a gente ter, novamente, né, voltando a uma postura fenomenológica, voltando para uma postura crítica, voltando para uma postura reflexiva, experimentar certos cenários, experimentar certos aspectos históricos reais ou absurdos de uma fantasia enorme, mas que envolvem sim o nosso cotidiano, né, que envolvem sim novamente. Daí eu acho que entra, novamente, o que tinha sido colocado, no extraordinário, ou seja, nesse absurdo, nesse fantástico, o que acontece no ordinário, né? Que pega esses elementos que a gente vive no nosso dia a dia, extrapola muitas vezes a ele, mas permite que a gente experimente ele de outras formas. E daí, a partir disso, gere outras reflexões. E se isso não expande a nossa possibilidade de fazer clínica, eu realmente não sei o que expanderia a nossa possibilidade de fazer clínica, né? No Sim, geral, era isso que eu queria comentar. sim, é bem isso, né? E, e é isso, né? A gente vivencia as coisas de um outro jeito, né? A gente não necessariamente precisa explicar essas coisas, né? A gente tá ali na abertura de vivenciar, né? Sei lá, ver um filme de David Lynch e não entender nada, e ainda assim dizer, eu quero ver de novo, né? Porque foi muito bom. Mas vai explicar para alguém? Não dá, né? E aí tem aquelas pessoas que se sentem muito incomodadas de não entender, né? De não ter um roteiro que seja explicativo, né? Porque nem tudo é, né? Assim, e principalmente na clínica, quando a gente está diante do outro, né? A pessoa dizer, eu sei que eu não deveria fazer isso, mas eu vou fazer mesmo assim, ou eu fiz mesmo assim. Não é da ordem do explicativo, né? Que a arte não é da ordem do explicativo, ela é da ordem do vivencial, né? Do experimental, né? De a gente vivenciar essa força, né, essa potência, né, porque eu acho que quando a gente lê um livro assim, como Intermitência da Morte, ela nos provoca muitas potências, assim, né, que a gente não necessariamente vai ter um nome para ela, né, mas que faz a gente justamente se atualizar, pensar as coisas diferentes, né, se relacionar com o mundo de forma diferente, porque a morte em si já é extraordinária, né, e aí a faltar a morte, aí é mais extraordinário ainda, talvez, né? Maravilhoso. Os comentários e acho que o que você puxa, assim, né? Eu acho que eu tenho a sorte de ter esse espaço aqui no núcleo, né? Do clube de leitura e tenho essa coisa de, às vezes, assim como eu convido pessoas e desculpa o pessoal que acaba se beneficiando disso, mas é para mim, assim, são pessoas que eu gosto, são caras para mim, que eu tenho certeza que, de algum modo, pega vocês. Quando eu levo ou proponho um livro, é porque aquele livro me fez chorar, me pegou, assim, falei, meu, vocês precisam ver isso aqui, vocês precisam sentir isso aqui, né? Pode ser que nem todo mundo faça a mesma experiência, né? Mas a gente tenta o nosso máximo, assim, e esses livros de fantasia, né, sei lá, Harry Potter, assim, como é maravilhoso, assim, aquele universo, assim,
como a gente é transportado, né, para aquele universo, para aquelas coisas. Então, o livro, realmente, eu também eu concordo plenamente, assim, Vitor, eu não entendo como isso não traz, né, isso que a gente chama de psicologia, assim, que é maravilhoso, assim, né? E, pegando esse fim, eu só não deixar, vocês conseguem mandar alguns desses livros PDF no grupo, me interessei bastante pelo Eu, Tu, e Preço da Morte também, Tendências da Morte, né? Acho que rapidamente dá para achar ali no PDF, mas também tem ali o meu número pessoal, tem o da Duda também, que é coordenadora, a própria Firminian, o Vitor também, a gente pode fazer uma busca desses PDFs, basta vocês falarem. E aí a gente sempre encerra, né, Firminiana, com essa coisa aqui, tem gente que está vendo aqui, tem gente que está vendo pelo YouTube, como é que a pessoa te encontra? Não sei se você quer espelhar de novo aqueles arrobas ali, né? Posso colocar aqui de novo. E Rapidinho. Apareceu aí para vocês? Bom, tem aí meu e-mail, tem o meu Instagram, que eu uso da minha conta, né? Não posto muita coisa lá não, mas às vezes quando tem alguma coisa. E tem o do Existir, né? Que é aí o movimento que eu faço junto com a minha colega Tamires, né? Lá a gente promove algumas coisas, a gente tem grupo de supervisão, né? E a gente vai começar no próximo mês um clube de leitura que a gente vai ler No Café Existencialista, né? Que é um livro eu até citei aqui, né? Como um livro introdutório, né? Assim, lá a gente faz um movimento em geral, assim, mais para estudantes, para quem está começando, né? Claro que a supervisão já é para formados, né? Mas o clube de leitura tem essa ideia de a gente também trazer alguma coisa que seja mais acessível, né, para quem não se formou ainda também, ou para quem tem interesse no tema, não necessariamente precisa ser psicólogo para estar lá também, né, um livro que vai tratar de filosofia, de questões da vida, né, então estão convidados também para participar lá, e é isso. querida, muito obrigado pela presença. Nosso primeiro seminário, a atmosfera, para mim, pelo menos, foi maravilhosa. Não sei de vocês, comentem aí que está vendo pelo YouTube também. Compartilhem, pessoal que está vindo da faculdade, tentando estudar. Essa é uma iniciativa completamente assim, gratuita do Núcleo EAE, né? Então, já convido vocês para o dia 28, para o seminário do Luca Barbosa, que vai tentar responder quem faz análise. Ok? Muito obrigado. Qualquer dúvida, só procurar a gente, @nucleae no Instagram, e também me procure, @Roberto Cruz, e também Eduarda Carvalho, nossa coordenadora. Muito obrigado, viu, gente? Até a próxima. Da gente. Valeu. Muito obrigado. Valeu.